Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 3 de agosto de 2012. Nós estamos juntos há 173 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler 1 Timóteo capítulo 5. O apóstolo Paulo já saiu da prisão em Roma há algum tempo. Está empreendendo a sua quarta viagem missionária e conforme anunciou quando escreveu a Filemon, que morava em Colossos, conforme anunciou quando escreveu aos Filipenses, a igreja em Filipos, parece-nos que ele está de fato visitando estas cidades como pensava. E, segundo podemos conjecturar, Paulo então esteve em Colossos, que é pertinho de Éfeso, e depois de passar por ali foi para a região da Macedônia, onde está a cidade de Filipos. Conforme a carta de Timóteo, esta primeira carta nos sugere, Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso para cuidar das coisas na igreja e foi até Filipos. Depois de ter recebido, nós supomos assim, algumas notícias a respeito da situação em Éfeso, Paulo lá de Filipos, possivelmente, escreve para Timóteo para que ele regule a vida da igreja em Éfeso como pastor. Por isso essa é uma das cartas chamadas de cartas pastorais e por isso ela é endereçada a um indivíduo, embora Paulo esteja supondo no texto da carta, isso fica claro, que Timóteo vai ler a carta para a igreja como um todo. Instruindo o pastor, ele está instruindo toda a igreja. Paulo manda Timóteo exercer a sua autoridade com coragem, não se intimidar, apesar de ser jovem, apesar de ser tendente à covardia, ao retraimento. E Paulo, no capítulo 1, então, fala para que Timóteo corajosamente assuma a função que lhe foi outorgada com um anúncio profético, inclusive. Seu trabalho era combater as heresias, gente que estava ensinando outras doutrinas, fábulas, genealogias, se ocupando com coisas dessa natureza e, inclusive, depondo contra o valor da lei dos judeus, do Antigo Testamento como um todo. No capítulo 2, Paulo fala que o culto também precisa ser regulado e que a prática de orações deve ser estimulada na igreja e que a ordem das coisas no culto, de tal forma que as boas obras sejam, acima de tudo, o interesse de visibilidade da igreja e não ostentação no vestuário, nos penteados ou em outras coisas. Paulo também ordena que isso aconteça assim ali e incentiva a igreja a respeitar a ordem que Deus estabeleceu na criação e a liderança masculina na igreja, porque parece que algumas mulheres lá na cidade de Éfeso estavam tendentes ao mesmo pecado que ameaçava a igreja de Corinto, da subversão da ordem estabelecida na casa de Deus. No capítulo 3, Paulo fala sobre os requisitos dos presbíteros e diáconos e como os oficiais da igreja devem ter uma vida exemplar, digna e santa, para que a casa de Deus seja liderada do modo devido. No capítulo 4, Paulo fala novamente das heresias, e nos explica um pouco mais sobre o problema que ocorria em Éfeso, de gente que estava proibindo o casamento, exigindo a abstinência de alguns alimentos, e então Paulo diz que o bom alimento da igreja é a sã doutrina, que o bom exercício da igreja é crescer no conhecimento da palavra de Deus, e Paulo estimula Timóteo a fazer isso, porque quando Timóteo crescesse no conhecimento da palavra de Deus, nas coisas do Evangelho, ele estaria cuidando de si mesmo e também de toda a igreja. Chegamos, portanto, ao capítulo 5, onde Paulo agora vai dar uma série de instruções para Timóteo. No versículo 1 e 2, Paulo está dizendo que Timóteo deve cuidar de exortar cada irmão da igreja de acordo com a sua situação. Os homens idosos devem ser repreendidos como um pai, os moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs com toda pureza. Paulo aqui então está dizendo, apesar de ser pastor, apesar de ser autoridade, você deve respeitar a condição de cada irmão. E isso deve ser aplicado também hoje na igreja, sem dúvida alguma. Providências práticas como ter um gabinete para aconselhamento, para exortação dos irmãos com vidros nas janelas muito grandes, nos ajudam a transmitir a sensação de pureza quando o pastor, por exemplo, vai aconselhar uma irmã. A maneira como uma pessoa mais idosa deve ser corrigida deve refletir o devido respeito para com ela. E em todas essas situações, portanto, nós vemos que o princípio que Paulo estabelece aqui precisa, de fato, ser aplicado. A partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai dar instruções sobre as viúvas. A igreja em Éfeso
certamente as tinha em número razoável. E já havia passado algum tempo em que a igreja estava envolvida no cuidado com essas viúvas. O verso 15 sugere, inclusive, que algumas dessas viúvas que estavam sendo socorridas chegaram a se desviar da sã doutrina e seguiram a Satanás. Então Paulo dá instruções para como a igreja, que tem recursos limitados, deve socorrer as viúvas. Lembrando que as necessidades das pessoas no mundo e mesmo dentro da igreja são inúmeras. E nem sempre há recurso suficiente para atender a todas elas. Então Paulo estabelece aqui alguns critérios que seriam hoje o equivalente ao estatuto de ação social de uma junta diaconal. Paulo diz, entre outras coisas, que se alguma viúva da igreja tem filhos ou netos, são os familiares dela que devem se responsabilizar pelo seu cuidado. Ou seja, antes de socorrer uma viúva da igreja como igreja, a igreja deve incentivar os seus familiares a socorrê-la como sua família. Isso é incentivar o irmão, a irmã que tem o seu pai idoso, a sua mãe idosa em particular aqui, no caso, a socorrê-la cumprindo o 5º mandamento de honrar pai e mãe. A outra coisa que fica clara aqui neste versículo, nesta seção, é que Paulo recomenda que as viúvas que são socorridas pela igreja tenham um bom testemunho. Nós precisamos socorrer em especial a nossa família da fé e aquelas irmãs viúvas que estão de fato dando bom testemunho, que se mostram irrepreensíveis, porque aquelas que se entregam aos prazeres não estão com certeza evidenciando que são nossas irmãs em Cristo e portanto devem ser preteridas nesse socorro. É pesado, mas é o que o apóstolo está dizendo. Paulo também está dizendo que está sugerido aqui no contexto, e o estudo cultural da situação de Éfeso nos ajuda a concluir isso com segurança, que as viúvas eram inscritas numa espécie de lista de quem é que a igreja ajudava, mas essa mesma lista também funcionava como um corpo de pessoas ao qual a igreja sempre recorria quando precisava de alguma ajuda. Ou seja, a igreja ajudava as viúvas em suas necessidades materiais e as viúvas ajudavam a igreja em suas necessidades de socorro, de assistência ou de diversas outras causas. Ou seja, também é importante que priorizemos o socorro àquelas pessoas que estão envolvidas com o trabalho da igreja, se puderem fazê-lo. Ou seja, a igreja também não deve ser vista como um Instituto Nacional da Segurança Social, um INSS da vida, que ajuda alguém que não está interessado na contrapartida para o reino de Deus. Não é que essa ajuda seja salário, seja remuneração, mas é porque quando alguém de fato está interessado e preocupado em servir a igreja, está mostrando o quanto pertence de fato à família da fé e o quanto deve ser priorizado no socorro que a igreja dá. Então, embora pareça pesado, esse tipo de mandamento, vindo desta seção bíblica aqui, nos mostra que a igreja tem responsabilidades primeiro com os seus, que não tem outro recurso de socorro, que não tem familiares, se eles existirem e estiverem sendo omissos, devem ser exortados. A igreja deve socorrer gente que dá bom testemunho, que está interessada em trabalhar, está disposta a ajudar. E nisso então Paulo chega a mencionar que gente que não estava interessada em trabalhar acabava criando problema para a igreja, quando era socorrida e tinha muito tempo para vida social, para fazer muita fofoca, e isso acabava perturbando até mesmo a ordem da igreja. Então, se alguém percebia que não estava a fim de trabalhar, que tinha outro interesse, o apóstolo Paulo diz, olha, é melhor até que você se case logo, cuide da sua família e deixe assim, porque caso contrário, se estivermos prestando assistência impensada, a igreja estará favorecendo a sua ociosidade e criando todas as condições para que você tenha uma vida inconveniente, segundo os padrões da palavra de Deus. Como Paulo está falando de assistência aqui, ele no verso 17 começa a falar da assistência dada aos presbíteros. A ideia aqui é que Paulo, neste verso, fala de dois tipos de presbíteros, os que presidem e os que se afadigam na palavra. E aqui então nós temos a base bíblica para, embora só tendo dois tipos de oficiais na igreja, os presbíteros e os diáconos, aqueles lá do capítulo 3 que você já leu,
nós tenhamos dentro do grupo dos presbíteros aqueles que se especializam no governo, na presidência, e aqueles que se especializam no ensino. Presbítero regente e o presbítero docente, que nós, na nossa cultura, chamamos de pastor. Mas a autoridade do pastor é a mesma dos presbíteros. É o conselho reunido em órgão colegiado quem governa a igreja, sendo que a função distintiva do pastor é a função do ensino. Ele é o presbítero docente. Ele se afadiga nisso, ele se especializa nisso e, portanto, como estamos falando de assistência aqui, a igreja também deve honrá-lo. Parece constrangedor, mas estou à vontade para falar nisso porque só tenho a agradecer a Deus pelo cuidado que recebo da minha igreja. Minha igreja é justa, minha igreja certamente não precisa ser exortada no presente momento, nos últimos 3 anos, assim posso dizer, a cumprir esse mandamento, porque sei que isso tem sido realidade. Não apenas comigo, mas também com todos aqueles que têm passado por ali para trabalhar conosco. Louvado seja Deus por isso. É evidente que este é o assunto em pauta, porque o versículo 18 fala a respeito disso. E cita princípios tanto de Deuteronômio quanto de Lucas, do Evangelho de Lucas, para mostrar que o trabalhador é digno do seu salário. E o notável aqui no verso 18 é que quando Paulo cita Deuteronômio, Antigo Testamento, ao lado de Lucas, um evangelho que ainda não estava compilado num Novo Testamento como nós temos hoje, Paulo está dando status ao evangelho que o seu companheiro Lucas havia redigido, o mesmo status de escritura que já era consagrado ao livro de Deuteronômio. Então nós vemos aqui um testemunho muito antigo a respeito da autoridade canônica, como escritura, dos evangelhos e dos demais livros do Novo Testamento. Tendo em vista que os líderes estão nessa posição de autoridade, que devem ser honrados, que devem ser sustentados, Paulo vai lembrar de novo que é preciso cuidar do seu caráter e da sua qualidade espiritual. E então, Paulo recomenda que Timóteo não imponha precipitadamente a mão sobre ninguém, que tome cuidado para se conservar puro, que observe a conduta dos homens que estarão se dispondo ao exercício da liderança. Veja os versos 24 e 25, onde ele fala que um certo período de observação é importante para que você seja capaz de distinguir o caráter da pessoa. E, por outro lado, se essa pessoa vier a ser desqualificada, que ela seja julgada e advertida na presença de todos. Não, com certeza, sem que esse processo seja muito claro, muito transparente e tenha o depoimento de várias testemunhas, para que fique claro que não se trata meramente de criar caso contra alguém que está querendo governar dentro dos princípios da palavra de Deus, mas que está se estabelecendo um processo justo, embasado, provado contra alguém que se mostrou desqualificado para a liderança na casa de Deus. Há muitas questões aqui que envolvem o dia a dia da nossa igreja. Quando falamos de processo disciplinar contra pastor, de eleição de oficiais, quando falamos de assistência social prestada pela junta diaconal, é a 1 Timóteo, é as cartas pastorais que nós precisamos recorrer. E isso mostra para mim e para você o quanto esta carta tem uma contribuição singular para regular a vida da nossa igreja nos dias de hoje. A minha oração é que você a estude e procure compreendê-la, para poder viver a sua vida como crente na casa de Deus, não baseado naquilo que você viu acontecendo na sua empresa, não baseado naquilo que você acha que devia ser, mas naquilo que Deus diz que devemos fazer na sua casa. Sempre vale citar capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a proceder na Tua casa conforme a Tua palavra nos recomenda. Abençoa nossa junta diaconal na sua assistência social, abençoa o conselho da igreja no processo do reconhecimento da liderança, da eleição de oficiais, para que tudo seja feito conforme os Teus critérios. Abençoa a nossa amada IPCA, para que ela viva este ideal bíblico para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa leitura para você. E até amanhã, se Deus quiser.